Olá, gente, tudo bom? Boa noite, que bom, né? Estar novamente com vocês aí na quarta-feira, às 19 horas, na TV Japi, a TV de Jundiaí, né? E hoje vamos trazer para vocês um tema muito legal, muito bacana, né? Mais notícia, informação, porém, lembrando que durante o programa, no final do programa, a gente vai ter um sorteio. Hoje são 3 sorteios, 2 bolsas, né? A Paulinha está jogando aí no VT para vocês, e vamos ter também um mini curso online de análise ergonômica do trabalho, que é um dos temas que a gente vai estar falando hoje à noite na nossa entrevista, tá bom? Para vocês poderem participar desse sorteio, obviamente, lembrando, vocês precisam entrar em contato conosco, a Paulinha tá pondo aí por meio do WhatsApp, né, por telefone, tá mandando um beijo, uma pergunta, uma sugestão para poder participar no final ou do curso, né, ou ganhando as 2 bolsas, tá bom? Então participem, é um prazer ter vocês conosco aqui essa noite. Agora eu vou apresentar para vocês nossas convidadas, tá? Vamos falar um pouquinho de parte de trabalho, a parte de engenharia. Então hoje à noite nós temos a Renata Celian, que ela é fisioterapeuta do trabalho e ergonomista, perfeito? Isso. Acertei. E a Bruna Negrin, que é engenheira de produção mecânica e de segurança do trabalho. Boa noite. Boa noite. Gente, lembrando vocês, tem dúvida, questionamento, alguma sugestão, entre em contato. O tema é top, tá? Então vamos começar com uma pergunta bem descomplicada para facilitar a vida de vocês aí de casa. Renata, explica pra gente um pouco sobre o seu trabalho e as funções que desenvolve na parte de ergonomia. Bem, Alexandra, a ergonomia é um conjunto de regras, de normas que regem o trabalho para adaptá-lo ao trabalhador, às pessoas. Mas a ergonomia, na verdade, ela não está só com relação, não existe só com relação ao trabalho. A ergonomia está em todos os lugares e quando a gente começa a reconhecer a ergonomia nesses lugares, na nossa casa, nos produtos, no nosso dia a dia, a gente começa a perceber como que ela é importante, né? E o objetivo da ergonomia é trazer conforto, segurança e desempenho eficiente. Tá. Então você pode conseguir isso no desenvolvimento de um produto, de um processo, você pode conseguir isso numa tarefa doméstica na sua casa, na forma como você arruma a sua casa, os seus armários. Isso garante que esses três pilares aconteçam. E na indústria, né, nas empresas, no trabalho, nos serviços, que é onde nós trabalhamos, sim, desempenhando nossas atividades, ela é muito importante para evitar os esforços posturais, desperdícios, retrabalhos, né? Torna o trabalho também mais eficiente, faz com que as empresas otimizem os seus recursos, tanto os físicos como de mão de obra. E isso, de certa forma, pode acabar afetando também a saúde da pessoa, né? Sim, sim, porque quando você executa uma atividade, um trabalho, e você tem uma sobrecarga ao executá-la, né, a tendência é que você tenha fadiga, ou que você possa até sofrer acidentes de trabalho, porque alguns acidentes de trabalho têm relação direta com condições anti-ergonômicas. Então, com certeza, afeta não só a saúde das pessoas, dos trabalhadores, das pessoas em geral, como também das organizações. E aí a gente falando de produtividade, né, em otimização de recursos, ou não, se você tem um ambiente mais adequado ergonomicamente ou não. Tá. Então, pessoal, o tema é extremamente interessante, principalmente porque agora, nesse momento de pandemia, muitas pessoas estão trabalhando em casa, né? E esse fato de trabalhar em casa, a gente acha que está em casa, não precisa ter alguns cuidados e tudo mais, e a gente vai estar abordando isso com vocês também. Bruna, fala uma coisa para mim, engenheira do trabalho, normalmente fala mais engenheiro do trabalho e tudo mais, como mulher, né? Da onde que veio a vontade, a inspiração de entrar nesse ramo? Bom, terminando o colégio, eu prestei algumas faculdades públicas, né? Ainda bem que eu não passei, porque eu prestei educação física, acho que não ia dar certo. E eu prestei vestibulinho no Centro Paula Souza, que é uma oportunidade, né, de escola gratuita, tem em todo o estado de São Paulo, em Jundiaí nós temos 2 unidades. E me inscrevi para o curso de segurança do trabalho, passei, não sabia muito bem o que era, mas eu tinha uma referência, né, uma profissional da área que coordenava o curso, que é minha mãe, que trabalha no Centro Paula Souza, inclusive. E me apaixonei assim que eu comecei a estudar o técnico em segurança do trabalho e tracei outro plano a partir daí, né? Desisti da educação física, tracei um plano
para me tornar uma profissional mais evoluída nessa área, na área de segurança do trabalho. Então eu busquei uma engenharia que se aproximasse mais à área produtiva, né? Porque o meu foco era indústria, eu gosto muito de processos produtivos. Busquei engenharia de produção mecânica, na época eu fiz do ProUni, ganhei uma bolsa na Moca, lá em São Paulo. Fui fazer engenharia e depois da engenharia continuei buscando, né? Fiz a engenharia de segurança do trabalho, que aí são mais 2 anos estudando, depois da engenharia normal. E logo depois o sistema de gestão integrado, que é uma pós-graduação, para complementar a formação na área. Então é uma área que eu me apaixonei quando eu comecei a estudar e entender melhor o que ela era, né? E não que eu me apaixonei antes, quando prestei o vestibular em si. Tive sorte, né? Já faz aí 15 anos que eu trabalho nessa área. Tá. E explica para quem está te assistindo, assim, quando você fala, eu me apaixonei, não por aquilo de antes, mas por agora. Qual que é a diferença? O que fez a Bruna se apaixonar? A segurança do trabalho, ela tem, acho que, várias vertentes, né? Você pode trabalhar com consultoria, você pode trabalhar em indústria, você pode trabalhar na parte de estudos, desenvolvimento de pesquisa, escrever um livro, enfim. Eu sempre trabalhei em indústria, né? Nesses 15 anos sempre trabalhei em indústria. E conhecer um processo produtivo novo e descobrir quais são os riscos, analisar os modos de falha e prevenir, traçar um plano para prevenir, para proteger as pessoas desses riscos, para que elas não sofram um acidente ou não desenvolvam uma doença, né? Isso é muito gratificante, porque quer queira ou não, você trabalha para prevenir com que as pessoas tenham algum problema de saúde, algum desconforto, e até mesmo vai além disso, né? Porque a segurança do trabalho, ela não é só a segurança física da pessoa dentro do trabalho. Sim. Ela envolve também a saúde mental da pessoa, o conforto, a qualidade de vida no trabalho. Show, né, gente? Muita informação essa noite. Renata, explica pra gente, assim, como que aplica na prática, né? Porque o pessoal que está lá assistindo fala, já imagina, por exemplo, uma escala de produção e tudo mais, sendo que às vezes a coisa pode ser muito mais simples, né? Já começa dentro de casa, que nem a gente falou agora no período de pandemia. Explica para o pessoal um pouquinho na prática como é que funciona isso. Sim, pode ser já de uma maneira muito simples. Muitas vezes as pessoas pensam que é algo muito complexo, muito caro, que envolve muito tempo, muito investimento. Existem esses casos, mas existem também os casos muito simples, onde você consegue pequenas melhorias num ambiente de trabalho, proporcionar conforto, segurança. Então, o que é isso? Aproximar equipamentos, horários, adequação de alturas, otimização de como você movimenta uma carga, por exemplo, né? Então, são formas muito simples, muitas vezes muito tranquilas de fazer adaptações. E aí, eu sempre quero fazer esse paralelo até com você, para que as pessoas que estejam assistindo possam compreender um pouco mais disso. Porque isso não está só ligado na indústria, isso está ligado na nossa casa. Uhum. Como a gente carrega alguma coisa para fazer um trabalho doméstico, como nós organizamos o nosso ambiente para executar determinada atividade rotineira, uma limpeza, ou qualquer coisa que a gente vai fazer. E isso também na indústria, né? E como a Bruna bem colocou, toda essa parte que envolve a segurança do trabalhador e das pessoas no geral, né, envolve também a questão organizacional, a questão da saúde mental, de você poder fazer coisas dentro, né, da sua capacidade cognitiva. E quando a gente fala em cognitiva, né, a capacidade que a gente tem também de organizar o fluxo das situações que nós vamos fazer para evitar erro, para evitar acidentes, né? Então a ergonomia acaba englobando tudo isso e está no mais simples, né? Uhum. Muito assim no nosso ambiente doméstico, mesmo na nossa casa, como também no nosso trabalho. Então a gente pode aplicar isso de diversas maneiras aí, tanto no ambiente, na própria forma como desempenhamos, né? Como as pessoas desempenham as atividades. E até eu comentei na outra pergunta, né, que você me fez, por exemplo, num manual de instruções de um produto, de uma atividade que a pessoa vai fazer, né, também num processo num procedimento de trabalho, uhum. até a forma como se escreve, como se organiza
o procedimento também traz a ergonomia nisso, para que o trabalho seja mais executado de forma mais eficiente, mais segura também para o trabalhador. Tá, show. Show de bola, né, gente? Lembrando vocês que querem ganhar o mini curso, tá? Voltado a essa parte de engenheiro de trabalho e tudo mais, com informações aí, ó. Mini curso online de análise. Tá errado ali escrito, não tá? Ergonômica do trabalho, viu? Depois a gente vai consertar, mas vamos corrigir. E as 2 bolsas, vocês têm que encaminhar pra gente o nomezinho, o bairro que vocês estão, tá bom? Para poder participar. Vocês já se conhecem, né? Conta um pouquinho pra gente, pra quem tá assistindo, da onde surgiu essa parceria, essa amizade. Vamos começar. Pode começar. Eu trabalhei numa empresa em Jundiaí e fiquei responsável pelo tema, né, ergonomia nessa empresa. E eu tive a sorte da Renata já ser uma profissional contratada para prestar serviço semanal nessa empresa e aprender com ela, né? Então eu fiquei aproximadamente 4 anos nessa empresa, à frente desse tema, ergonomia. E semanalmente eu e a Renata fazíamos análises ergonômicas nas áreas produtivas, nas linhas, né? Para a gente identificar aí possíveis problemas, atendimento de possíveis queixas ergonômicas que os funcionários levavam para o serviço de saúde e também desenvolver alguns trabalhos preventivos, né? Desenvolver a cultura de segurança com a parte de ergonomia dentro da empresa para que a ergonomia já fosse implantada no início dos projetos, ou seja, trabalhar preventivamente, não corretivamente, o que ajuda a evitar desperdícios, a evitar retrabalho, a evitar lesões físicas das pessoas, o desconforto no trabalho, tá? Então, nós tivemos aí essa chance de trabalhar juntas durante esses 4 anos, né? Eu pude aprender muito com a Renata e de desenvolver um trabalho para melhorar esse ambiente, né, que nós trabalhávamos em relação a não trabalhar só corretivamente, mas sim conseguir implantar essa cultura de segurança preventiva nos profissionais que já tinham que participavam desse início de desenvolvimento de novas máquinas, de novas linhas, que para nós é controle de gestão de mudanças, né? Uhum. Então, quando a gente tem o controle de gestão de mudanças e o assunto de ergonomia inserido dentro desse controle de gestão de mudanças, a gente consegue prevenir, que é, na verdade, o intuito maior do nosso trabalho. É, a prevenção, né? Exato. Vou mandar uma pergunta para vocês aqui do Carlos Eduardo, Cadu, né? Renata, você como fisioterapeuta acredita que a análise ergonômica pode ser realizada biomecanicamente ou você acha imprescindível a aplicação de uma ferramenta ergonômica? E depois tem outra. Quer responder? Ok. Então, Carlos, eu não sei se eu entendi muito bem sua pergunta, mas na verdade a análise ergonômica ela deve ser composta por uma avaliação qualitativa e quantitativa em alguns momentos. Nem sempre é necessário fazer uma aplicação de uma ferramenta ergonômica, né? Muitas vezes as ferramentas ergonômicas, elas estão ali para confirmar um dado que já é óbvio, que já é perceptível, e você pode sim aplicar, não está incorreto, mas não existe essa obrigatoriedade, né, de você ter que aplicar uma ferramenta de análise ergonômica. Você pode sim comprovar alguma informação que você queira deixar mais esclarecida dentro do seu documento, mas não é necessário, obrigatório, fazer a aplicação da ferramenta ergonômica. Aliás, é muito mais importante a toda análise qualitativa com entrevistas, né, com que você tem que fazer essa abordagem com o trabalhador para entender o que ele faz, como ele faz e fazer todo esse descritivo e buscar os detalhes, né, das atividades, do processo, os pormenores do que ele executa, os gestos, o comportamento, e nem sempre uma ferramenta ergonômica vai englobar tudo isso, que é exatamente esse conjunto do saber, do conhecimento. Então, pode ser aplicado, não é obrigatório, não existem ferramentas obrigatórias ou não obrigatórias. O que é importante é que o profissional, se for aplicar, aplique corretamente para os objetivos de cada ferramenta,
né, e não aplicar ferramentas de forma equivocada, trazendo resultados distorcidos e resultados que não vão agregar, né? Aliás, até queria complementar esse raciocínio que o objetivo da análise ergonômica é poder trazer mudanças, poder trazer soluções para essas questões que você vai encontrar durante essa análise. Não é só analisar, pontuar, colocar se é vermelho, amarelo, verde, alto, baixo ou médio, mas trazer algo que proporcione a melhoria, que elimine o risco, ou minimize, ou no mínimo controle um plano de ação, né, Rê? Às vezes a análise ergonômica do trabalho fica esquecida na gaveta, e esse não é o intuito do documento, né? Isso. Ele não é um documento só para consulta, é um documento para a gente identificar as falhas, né, ou as oportunidades de melhoria, porque a ergonomia em si, muitas vezes ela é vista como um pesar, né? Vamos precisar parar uma linha para fazer uma análise, né? Temos um problema, mas ela precisa ser vista de uma outra perspectiva, porque ela pode trazer muitos benefícios, incluindo benefícios financeiros para a empresa. Sim. A partir do momento que, com o uso da ergonomia, você consegue melhorar um processo, né? Em algumas análises a gente já teve resultados juntas de diminuir o tempo do ciclo de produção de uma peça, porque nós identificamos que tinham movimentos sendo realizados que não eram movimentos necessários para produzir aquela peça. Então, quando você diminui um ciclo de produção de uma peça, é um ganho incrível para uma empresa, porque isso tudo é cronometrado dentro do processo de engenharia, né? Os engenheiros de processo da empresa. Então, você já tem outro ganho. E esses ganhos mais visíveis financeiramente, a gente sempre precisa usar para conquistar e aumentar a cultura, né? Porque trazendo por essa perspectiva de que, peraí, não estamos trazendo problemas, não estamos trazendo perda de tempo, nem gastos, estamos trazendo benefícios, estamos trazendo retorno financeiro, estamos trazendo saúde financeira para a empresa também, não só para as pessoas, mas para a empresa também. Então é um modo, acho que, de conquista que é mais fácil de conseguir aumentar a cultura de ergonomia dentro de uma instituição. Legal, bacana. E vamos, o programa ao vivo é tudo de bom, né, gente? Porque é pergunta em cima de pergunta. Vai lá. Gostaria de saber a opinião dos especialistas sobre a questão da inclusão de pessoas com necessidades especiais no ambiente de trabalho, uma vez que isso é cada vez mais frequente. Boa pergunta. Tá vendo só? Ótima. Bom, esse tema de inclusão é um tema que é muito importante, né? E na verdade, assim, não é um tema novo, é um tema já de muito tempo. A lei já existe há muito tempo e existe essa necessidade da inclusão dessas pessoas no ambiente de trabalho, e o principal é respeitar a capacidade física dessas pessoas. E, na verdade, não focar, assim, as pessoas muitas vezes focam na limitação dessa pessoa e esquecem de focar na capacidade dessa pessoa. Então, todos nós temos limitações e todos nós temos capacidades. Sim. E uma pessoa, um profissional com deficiência física é a mesma coisa. Então, assim, embora exista a limitação, e nós temos, claro, que conhecer qual é essa limitação, até para não colocar esse profissional em risco, essa pessoa em risco, porque ela, dentro da empresa, ela também vai ter que ser resguardada de emergências, por exemplo, de uma situação em que ela vai ter que fazer uma evacuação, alguém tem que estar junto com ela. Sim. A empresa tem que se precaver de que ela está realmente protegida, e não só com relação ao trabalho, ao que ela vai executar, que está diretamente direcionado ali, relacionado com a capacidade ou a limitação dela. Tá. Né? Mas é muito importante compreender qual é, além da limitação, qual é a capacidade e a adequação. Como a ergonomia trata da adaptação do trabalho, das situações de trabalho ao trabalhador, também fazer adaptações possíveis dentro daquela atividade para que esse trabalhador possa executá-la de maneira segura, confortável e eficiente, né? Um erro que não pode ocorrer também é não ter o planejamento, né, a análise do cenário que essa pessoa vai trabalhar antes que ela inicie o trabalho. Tá. Eu já participei de análises tardias, ou seja, posteriores à entrada de pessoas com necessidades especiais, e não é o modo mais correto de fazer, porque a pessoa já está lá.
Tá. Né? Então, analisando previamente as limitações dessa pessoa, a gente consegue identificar qual cenário é mais adequado para essa pessoa trabalhar, né? Tá. E trazer um acolhimento para essa pessoa, ela já sentir acolhida desde o início de quando ela chega, né? Olha, realmente pensaram em mim antes da minha contratação, eu cheguei aqui, está tudo pronto e eu consigo fazer tudo o que me pedem nesse posto de trabalho. Uma outra coisa que tem que ser muito observada é a parte de linhas de processos que exigem o rodízio das posições, né? Então, muitas linhas de produção têm 7, 8, 5, 10 postos de trabalho numa mesma linha. E quando você insere uma pessoa com necessidades especiais dentro de uma linha e espera os resultados que qualquer outra pessoa entregaria, precisa se estudar primeiro se as necessidades especiais que essa pessoa tem, né, não vão limitá-la em relação a esse resultado no mesmo ritmo e atendendo esse ritmo em todos os postos de trabalho, para que ela também não se sinta constrangida quando ela for inserida nesse meio e os outros profissionais, né, identificarem ela como um gargalo, por exemplo. Tá. Isso não seria justo. Então, todo esse cenário deve ser analisado antes que a pessoa chegue para o local de trabalho. Bacana, né, gente? Legal pra caramba. Gente, eu queria aproveitar a oportunidade também, mandar um beijão no coração do André Curado, né? O André que faz essa maravilha, inclusive ele trouxe uma lembrancinha para as nossas convidadas. Olha só que graça, gente. É isso aqui, além do que o cheiro é fantástico, é maravilhoso, é tudo de bom e é uma graça, né? Para enfeitar o espaço. Então, beijão no seu coração aí, André Curado. E aproveitando, ele também mandou uma pergunta para vocês. Sempre participativo esse meu amigo. Na ergonomia, dica para quem está trabalhando em casa, em atividade diferenciada da que exercia. Ele quer uma dica de vocês. Quem está trabalhando em casa em atividade diferenciada? Eu acredito que ele quer dizer assim, por exemplo, na empresa, no local de trabalho, sim, ele tinha o espaço dele, agora ele está com filho, né, com cozinha, com isso, com aquilo, tudo mais. Então, na verdade, o home office, as pessoas têm que realmente, eu acho que o foco do home office não é só, as pessoas falam muito de postura, de mobiliário, mas na verdade não é só isso, né? Tem toda uma questão vinculada a isso, mas também a organização do trabalho, a organização do tempo, a organização das tarefas, que é muito importante, porque em casa, como você está, na verdade é um momento atípico nessa questão da pandemia, está todo mundo em casa, crianças estudando, marido, mulheres, enfim, parentes que estejam, gatos, todos juntos. Então, é uma situação atípica. Talvez se fosse um home office antes da pandemia, as crianças estudando na escola e cada um no seu trabalho, e você só em casa fazendo ali o seu dia de home office, seria diferente. Então, na verdade, você tem que ter essa organização do tempo, né? Além da postura mesmo, de manter um bom posicionamento, adaptações possíveis, né? Na cadeira, na mesa, alinhar o monitor na altura dos olhos, colocar o mouse e o teclado numa mesma superfície. Se você usa um notebook, colocar ele num suporte mais elevado ou sobre livros para que o topo do monitor fique alinhado com a altura dos olhos. Então, assim, isso é o básico da postura, né? Alinhar os membros superiores também, manter os pés apoiados no chão, colocar uma almofada na cadeira se você não tiver uma cadeira ajustável, né? Enfim, fazer acomodações, né, dentro desse contexto que tragam o conforto postural, mas também fazer essa organização do tempo, né? E não ficar tanto tempo sentado, não passar mais que 2 horas sentado, fazer pausas regulares, pequenas pausas, né? Se alimentar bem, não excluir os seus horários de refeição, não colocá-los pela metade, não deixar de fazer seus lanches, pequenas pausas também para conversar com a criança, para dar uma atenção, para conversar com outras pessoas que estejam na sua casa. E uma dica bem legal para ajudar também a fazer essa pausa e alternância postural, é não deixar, por exemplo, a água muito próxima, o cafezinho muito próximo, deixar realmente lá na cozinha para ter que levantar, para ter que fazer essa caminhada, né, e alternar a postura. Atender telefonemas também na posição em pé. Então são coisas que são muito simples, como a gente falou, a ergonomia é muito simples, né? Basta a gente realmente pensar e fazer disso um hábito
para que exista essa compensação, né, do corpo, porque normalmente quando nós estamos na empresa, quando estamos no ambiente corporativo, existem mais pausas, existe o cafezinho, existe o diálogo, existe o tempo para não fazer nada, um pouquinho ali que você faz uma pausa e quebra um pouquinho aquele ritmo, que você muda de posição, você tem normalmente uma cadeira mais adequada, com regulagem, um ambiente climatizado, e na sua casa não é tudo isso. Então, essas adaptações, elas devem ser feitas assim, de maneira muito simples, ser incluídas na rotina e dá tudo certo. Perfeito. Gente, a gente vai para o intervalinho agora, para os convidados para tomar uma aguinha, a gente já volta. Fica aí. Today I want to tell you about English class. Se você não entendeu nada do que eu disse, está na hora de dar um start no seu inglês, não é mesmo? Então fique comigo até o final deste vídeo que tem uma super novidade para você. Eu sou o Teacher Lucas da Lux School. Sempre pensando em inovar, presenciais, online ao vivo, agora teremos uma plataforma EAD. Estude inglês a qualquer hora, de qualquer lugar e de qualquer dispositivo. Além disso, você pode montar os seus horários de estudo. Então, para começar a receber nossos conteúdos, clique no botão Saiba Mais. See you there! Bye! Olá a todos, meu nome é Gustavo Escudeiro, sou advogado aqui na cidade de Jundiaí e hoje eu quero falar um pouco aqui com vocês sobre o golpe do empréstimo. Criminosos têm oferecido empréstimo para as pessoas, aproveitando esse momento de pandemia, aproveitando esse momento que as pessoas estão com a sua saúde financeira fragilizada para aplicar golpes. Como funciona? Eles pedem para você fazer um depósito prévio antes de liberar o empréstimo. Eles não vão liberar qualquer valor para você e vão te bloquear no WhatsApp, no telefone, enfim, após você fazer o pagamento para a liberação do empréstimo. Então procure um banco, uma financeira conhecida, e não existe isso de você fazer um depósito na conta de alguém para obter um empréstimo. Afinal de contas, se você está pegando um empréstimo é porque você está sem dinheiro. Então não existe isso de você fazer um depósito para obter a liberação do empréstimo. Essa é a dica de hoje. Muito obrigado, fiquem com Deus e um abraço. Vamos responder já, aproveitando a oportunidade pós-intervalinho, a pergunta do Bruno, o Bruno Pousa, lá do Santa Gertrudes. Ele quer saber como fazer na questão de sobrecarga no trabalho, onde não há essa visão da ergonomia. Quem é que pode responder para o Bruno? Beijão no coração aí, Bruno. Bom, eu acho que, na verdade, algumas empresas têm uma visão mais desenvolvida para ergonomia e outras não. A gente pode falar sobre maturidade, né? O nível de maturidade das empresas. E aí, quanto maior o nível de maturidade, maior essa visão e maior a tendência de fazer essas análises, a análise ergonômica em si, ou as abordagens, a apreciação ergonômica em si, né? De uma forma até simples, mais superficial, até mais aprofundada, para evitar essas sobrecargas. Tá. Então, acho que se o Bruno, né, Bruno, se você for profissional dessa empresa, eu acho que tem que ir plantando isso dentro dessa empresa, do coraçãozinho dessa empresa, né? Porque realmente existem empresas de menor porte, de grande porte, e nem por isso, né? Às vezes uma de menor porte tem um nível já de maturidade ergonômica no sentido da ergonomia bom, enquanto uma outra empresa que talvez de maior porte também não tenha. Não é uma regra. Uhum. Porque é uma empresa pequena, não tem maturidade, ou uma empresa grande tem. Isso não é uma regra. Mas se você está numa empresa onde você percebe que esse contexto pode ser melhorado, acho que o começo é trabalhar na implantação dessas ideias, desses conceitos, né? E partindo do que é mais simples. Porque a partir do mais simples, você já vai conseguir um resultado tão bom que vai abrir oportunidades, abrir portas para que outras situações um pouco mais complexas venham na sequência. O que não muitas vezes acontece também, quando eu não tenho um profissional para cuidar desse tema e não tenho um profissional que trabalhe preventivamente para enxergar esse problema, né, da carga excessiva de trabalho, que com certeza reflete
em qualidade de vida no trabalho, em produtividade, a qualidade do próprio produto, né? Muitas empresas não enxergam por essa forma, mas elas poderiam ter melhores resultados se distribuíssem melhor a carga de trabalho, Sim. né? Tem que ter a procura para o gestor mais próximo da pessoa que se sente sobrecarregada, né? E caso não se resolva esse problema, precisa pular para a próxima hierarquia, porque muitas vezes a pessoa da gestão em si não tem essa mesma visibilidade que uma pessoa que trabalha no processo produtivo, né? É mais difícil. Então, tem que ter essa conversa, tem que procurar ajuda e não guardar para si esse sofrimento, né? Às vezes a gente fala, que sofrimento eu estou passando, mas também não levantou a mão para pedir ajuda. Então, se a empresa já não tem essa cultura, não tem esse tipo de trabalho, de alguma forma, quem sofre precisa demonstrar e pedir essa ajuda também. Uhum. E é um processo de educação, né? Tá. E essa educação, ela vem em todos os níveis da empresa. A educação que eu digo assim, a educação não só para a ergonomia, para a segurança, né, do trabalho. E dentro da segurança do trabalho, a ergonomia. E até, assim, normalmente a ergonomia é tratada à parte. Tá. Mas a ergonomia não é parte do trabalho, não deve ser tratada à parte, porque ela faz parte do trabalho, do contexto. Sim, né? Exato. Inclusive, um tema recente que é o gerenciamento de riscos ocupacionais, que entrará em vigor com a nova NR1 ano que vem, trata muito disso, né? Colocando a ergonomia no mesmo nível dos outros níveis, dos outros tipos de riscos químicos, físicos, biológicos. No mesmo nível, que eu quero dizer assim, tratados no mesmo momento, Tá. né? E não de forma separada. Entendi. E essa educação, né, que vem de base na empresa, que vai dando essa sustentação, que vai trazendo, abrindo essas portas, essas oportunidades de melhoria, e que trazem, né, essa possibilidade de começar o desenvolvimento dessa cultura dentro da organização, né? Então, esse processo de educação, ele não é só para gestor também, é também para o nível dos trabalhadores que a gente chama de chão de fábrica, né? Aqueles que realmente executam ali o dia a dia ali da empresa, cada um com a sua linguagem, cada um com o seu nível de entendimento, mas Perfeito. é preciso que as pessoas entendam também. Porque acontece, né, Bruna, e vimos muitas vezes, de você ter, por exemplo, um nível de maturidade na empresa bom, e você conversa com o trabalhador e ele ainda faz errado. Tá. Porque alguma coisa ali ainda não se consolidou para aquela pessoa, então ela ainda continua fazendo de maneira incorreta. Tá. Então existem as duas questões aí. E nessa parte dos riscos, né, os riscos ocupacionais, nós temos ainda essa diferença, essa separação de ergonomia e segurança, né, que a gente fala, os riscos ambientais, porque atualmente a legislação, né, temos uma NR, uma norma regulamentadora sobre ergonomia, e uma norma regulamentadora sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que dentro desses riscos ambientais, ela classifica os riscos químicos, físicos, biológicos, né? O risco em si, ergonômico, por ser, na maioria das vezes, visto como um risco qualitativo, né? Ele acaba ficando fora dessa análise do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, onde entram essas outras análises, né? Tá. E aí essas análises quantitativas costumam ter mais importância porque elas são utilizadas de uma forma mais bruta, digamos assim, em relação a direitos trabalhistas, processos trabalhistas, enfim, né? Quando um funcionário quer reclamar sobre periculosidade, insalubridade, e ele usa muito esses números de limite de tolerância em relação a níveis de ruído, em exposição a riscos químicos, né? Enfim, mas a ergonomia é muito importante e tem que ter o mesmo nível de atenção, né? Também faz parte da legislação, e agora com essa mudança que vem pela parte da norma regulamentadora 1, eu acredito que ela vai ter uma visibilidade e uma importância maior, que é o que realmente merece em relação à prevenção. Na verdade, né, o GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, é algo que já existe, né? Não é novidade.
né? Só está sendo assim regulamentado aí a forma de como fazer isso, né? Que é através aí do PGR, que é o que vem a partir do ano que vem entrando em vigor, que vai dar um gás assim, né? Nessa Sim. questão de realmente amarrar toda essa situação de gerenciamento, de colocar todos os riscos em pauta no mesmo nível, vamos dizer assim, entre aspas, né? Para que as empresas, as organizações possam, de fato, controlar esses riscos, que os ergonômicos, como eu já falei, sempre foram meio que à parte, ou sempre considerados muito pela questão qualitativa, né? Mas que são de extrema importância para o desenvolvimento das atividades, para a saúde dos trabalhadores e também das organizações. Né? Gente, lembrando vocês do sorteio, encaminhe seu nome, sua sugestão, sua pergunta para poder participar. Hoje nós temos 2 bolsas, né? E temos também o mini curso online de análise ergonômica do trabalho, tá bom? Então, por favor, você que quer participar, até um pouquinho antes de terminar o programa, mande seu nome aí, o bairro que você está, para poder participar do sorteio. Em suma, gente, o que elas estão falando para vocês? Tanto a empresa, né, gente, como o empregado, a empresa, se ela está bem estruturada, acredito eu, ela consegue fazer um exame admissional, ela consegue ver se aquele candidato é um bom candidato para aquela vaga, né? Se ele já não tem algum comprometimento e você vai colocar ele numa atividade que vai agravar. Então, eu acredito que isso é importante. E para o empregado, para amanhã depois, ele poder chegar numa certa idade sem ter nenhuma sequela. Né? A gente falava muito de lesão por esforço repetitivo, na parte de digitar, né? Da parte de altura, parte visual, e tantos outros segmentos que podem ser afetados, né? Se a empresa não leva isso a sério, ou se o empregado, muitas vezes, por falta de conhecimento, ou às vezes aquele costume, né, que nem você falou, ele já sabe, Alexandre, ele foi informado, mas ele continua fazendo da mesma forma, e isso acaba refletindo na saúde, né? É aquilo que vocês falaram, tanto saúde física quanto emocional, né? Então, hoje o Personalité leva para vocês conteúdo e informação para estar auxiliando. E vamos falar um pouquinho agora, que eu achei interessante, explica para a gente o que é a AIT e qual é a sua visão sobre a aplicabilidade. Para mim? Como as duas já se conhecem, são parceiras, então, para mim, respondendo a pergunta, tá valendo. Bom, a AET é Análise Ergonômica do Trabalho, né? Que é uma análise que é vista aí através... As empresas devem realizar a análise ergonômica do trabalho, que é regulada pela norma regulamentadora 17. Então, ela traz uma série de informações ali, de requisitos, né? Na qual esse documento ele deve se embasar, né, nesses requisitos mínimos, mas não só nesses, né? Então aí vale muito essa questão do saber, do conhecimento, tem muitos referenciais técnicos, tanto nacionais como internacionais também, que complementam, né, a norma regulamentadora 17 e que compõem esse processo. Então, a partir da análise ergonômica, identificam-se situações aí de risco, né, de perigos, vamos dizer, relacionados à ergonomia, os seus níveis de acordo com a exposição daquele trabalhador, a frequência com que se faz aquela atividade ou aquelas atividades, enfim, e relaciona-se isso em alguns aspectos. Aí a gente estuda dentro da análise ergonômica os aspectos ambientais, organizacionais, cognitivos, os psicossociais também relacionados ao trabalho, posturais, a questão dos mobiliários, então é bem abrangente. Nossa. Então, quando a empresa já conhece os riscos que existem dentro do seu ambiente, né, e trabalha para que esses riscos sejam eliminados, minimizados, isso faz com que todas as suas atividades tenham um nível de risco menor e que todas as pessoas possam trabalhar com segurança nessas atividades. Né? Ou que pelo menos a maioria dessas pessoas. E ainda assim, quando se conhece esses riscos, quando se conhece o que existe ali dentro da organização, é possível fazer treinamentos e orientar os trabalhadores a respeito desses riscos, porque os trabalhadores precisam também conhecer os riscos a que eles estão expostos, para que eles possam também saber como agir diante dessas situações. Porque existem situações que realmente não se consegue minimizar na medida que se gostaria ou num tempo, né,
que se prevê, vamos supor, gostaria de eliminar isso em um ano. Pode ser que a empresa não tenha orçamento para fazer uma solução, para ter uma melhoria em um ano. Pode ser que demore 2 ou 3 anos. E nesse tempo, o que o trabalhador faz? Tá. Ele precisa saber como ele deve proceder, como esse risco deve ser controlado, né, em conjunto com a sua própria ação. Então, muito importante aí a ação da empresa e do trabalhador também. Tá. Perfeito. Bruno, fala pra gente qual é a dificuldade mais comum, você como engenheira, né, tem na hora de fazer o funcionário cumprir a determinação. Que a gente estava falando, olha, às vezes eles entendem, só que não cumpre. Qual é a função sua nesse caso? Né? Ou não entendem, né? Ou não Ou entendem. não entendem, tem que mudar a abordagem. Acho que a primeira etapa, Ale, é deixar muito claro, ter um plano, né? Então, quando uma empresa conhece os problemas, conhece os riscos ergonômicos, né? Ela define o cenário, monta um memorial descritivo do que ela vai contratar, escolhe um profissional qualificado, tem um outro profissional capacitado dentro da organização que consiga acompanhar esse trabalho, validar essa análise ergonômica feita, né? Validar aos poucos, para que não chegue também uma carga de trabalho enorme de validação no final de uma análise, para ver se realmente o que o profissional, o ergonomista, o especialista em ergonomia está fazendo é o que a gente espera. Isso é o segredo. Para mim, uma análise ergonômica bem feita, com um escopo bem definido, um acompanhamento e validação, é o segredo de sucesso ou não de um projeto, uma alteração, uma mudança, uma nova linha de produção e assim por diante, né? Em relação ao funcionário em si trabalhando, cada vez... acho que quanto mais multidisciplinar a equipe envolvida, mais fácil se torna. Tá. Né? Então, na hora de aplicar uma mudança, uma prevenção na parte ergonômica, uma alteração de cenário, envolver a manutenção, envolver a qualidade, envolver o processo, envolver a engenharia, principalmente os operadores. Tá. Quando consulta-se os operadores, de preferência mais do que um naquela mesma posição, porque as pessoas têm características diferentes. Né? Um tem uma altura, o outro tem outra, o outro tem um alcance, o outro tem outro, né? Então, envolver a operação, para mim, é o segredo, para que eles entendam realmente o porquê daquele trabalho, né? Quais os benefícios aquele trabalho está trazendo para eles, né? E comprem a ideia de que é pura e simplesmente para o bem deles. Né? Que isso vai evitar com que eles tenham cansaço, isso vai evitar com que eles tenham estresse, vai aumentar a qualidade de vida no trabalho, não vai causar dores, pelo contrário, se existe, vai diminuir ou vai prevenir, e aos poucos essa cultura ela vai crescendo, né? Já passa a ser de ciência de todos que, elas estão aqui de novo, mas por quê? Para melhorar a nossa vida, então vamos fazer do jeito certo, vamos fazer do jeito certo. Né? E assim as coisas começam a fluir naturalmente. Uhum. E é a tal da ergonomia participativa. Tá. E quando eu até comentei, né, que na primeira pergunta que foi feita sobre análise ergonômica, se precisa aplicar a ferramenta. As pessoas muitas vezes precisam esquecer um pouco da ferramenta. Ela tem que olhar exatamente, né, o analista, né, o consultor, o ergonomista, junto com o trabalhador, fazer uma boa entrevista, uma boa abordagem, tá. Não só com vários, né? Lógico que isso também envolve tempo, envolve método para ser feito isso, mas abordar com eles, porque eles são as pessoas que vão trazer todos os problemas, as principais dificuldades ou não, ou facilidades que até você pode replicar em outros lugares da própria empresa que estão com alguma situação semelhante, né? Então você pode também replicar isso. Então, fazendo com que eles participem, colocando à tona todo esse conhecimento deles e até mesmo a solução pode partir deles, envolvendo-os nesse processo, com a validação também daquilo que é feito, aquilo que é implantado, aquilo que é comunicado, aquilo que é ensinado é aceito. Porque eles se sentem envolvidos, eles se sentem parte do processo. Entendi. Agora, quando você chega lá e muda tudo, no dia seguinte o trabalhador chega e mudaram tudo, né?
poxa, e a tendência de não aceitação é muito maior, de colocar defeito, de não dar certo, né? Por quê? Porque ele não foi envolvido. Então é muito importante uma coisa essa fase. que funciona muito, que pelo menos eu achei muito importante, né, nessa etapa de trabalho, é se colocar no lugar da pessoa. Tá. Muitas vezes nós pedíamos para as pessoas, olha, deixa eu fazer uma vez, deixa eu ver como que é, deixa eu sentir o peso, deixa eu ver quanto de força você está aplicando para fazer isso, né? Deixa eu sentir o atrito que tem quando você faz esse movimento. E eu acho que isso também demonstra para as pessoas envolvidas que você está ali realmente para entender o que ele está passando, né? E buscar uma solução real e não alguma coisa que amanhã já não caiba mais. Tá. E a Bruna sempre fazia isso, né? Era muito... Nós trabalhamos juntas, então eu tive a oportunidade muito de ver a Bruna. Deixa eu fazer. Ela sempre foi uma profissional que vestiu muito a camisa. Uhum. Né? Você perguntou um pouco de como a gente... Da nossa trajetória juntas e tal. E eu faço questão até de falar sobre isso, porque eu acho que isso faz parte do diferencial do profissional, assim, de querer aprender. Eu acho que a Bruna sempre foi muito, assim, de querer aprender. Eu falei, meu Deus, o que essa menina tá querendo saber? Nunca ninguém me perguntou isso, né? Todos, meu nome é Gustavo Escudeiro, sou advogado aqui na cidade de Jundiaí e hoje eu quero falar um pouco aqui com vocês sobre o golpe do empréstimo. Criminosos têm oferecido empréstimo para as pessoas, aproveitando esse momento de pandemia, aproveitando esse momento que as pessoas estão com a sua saúde financeira fragilizada para aplicar golpes. Como funciona? Eles pedem para você fazer um depósito prévio antes de liberar o empréstimo. Eles não vão liberar qualquer valor para você e vão te bloquear no WhatsApp, no telefone, enfim, após você fazer o pagamento para a liberação do empréstimo. Então procure um banco, uma financeira conhecida, e não existe isso de você fazer um depósito na conta de alguém para obter um empréstimo. Afinal de contas, se você está pegando um empréstimo é porque você está sem dinheiro. Então não existe isso de você fazer um depósito para obter a liberação do empréstimo. Essa é a dica de hoje. Muito obrigado, fiquem com Deus e um abraço. Voltamos. Gente, um probleminha técnico aqui, mas já foi solucionado, tá bom? Vamos para o sorteio, então, para a gente lembrando que hoje são 2 bolsas e o curso, tá? Então vamos começar com as 2 bolsas primeiro. Vamos ver quem é o ganhador de hoje. Vamos lá, que assim, enquanto isso, a gente também vai dando help aí na parte técnica do som. Olha lá, a bolsa. De quem que é a bolsa? É da Pamela Santos, da Anhangabaú. Pamela, beijão no seu coração. A outra bolsa é do Bruno Souza Santos, lá da Santa Gertrudes. Bruno, seu. Agora vamos ver o mini curso. Quem é que vai estar pegando aqui o mini curso? O Éder Júnior, da Vila Anhanguera. Acho que é isso. Éder, entre em contato conosco aqui também, tá bom? Para ter maiores informações com relação ao curso. Gente, já estamos terminando, né? Mas eu vou deixar um espaçozinho para vocês. Dá uma dica final, né, da parte que vocês falaram aí, dos riscos na atividade do trabalho, da parte de ergonomia. Dá um toque final, que, né, a gente fala. Vamos lá. Bom, a minha dica é para a gente sempre se colocar no lugar da pessoa, né, quando faz uma análise ergonômica, para tentar realmente sentir o que a pessoa sente fazendo aquele trabalho, realizando aquela tarefa, né, e pensar que as medidas preventivas, o plano que a gente tem que ajudar essa pessoa como se fosse nós mesmos a trabalhar naquela área. Joia. A minha dica é que, para os profissionais que tenham bastante proatividade nesse assunto, né? Procurem saber, estudar mais sobre ergonomia, colocar isso mais no dia a dia, porque são coisas muito simples que podem ser evidenciadas ali, observadas e colocadas em prática, né? E aí, como até complementando o que a Bruna falou, né? Quando você se coloca no lugar do outro, ou até você percebe como que eu poderia fazer esse trabalho com menor esforço, como que eu poderia me comportar dentro desse ambiente, dentro desse modelo de ambiente, de forma que eu faça mais rápido, que eu faça melhor, que eu faça com menos esforço, ou se eu estou observando alguém, né, se eu estou num ambiente
de uma organização, como que eu posso fazer isso, como que eu posso observar isso nos detalhes, no dia a dia, né? Então, ter essa proatividade, essa vontade de aprender, essa vontade de buscar mais a respeito desse assunto. Ergonomia não é um bicho de 7 cabeças e todo mundo pode conhecer e aplicar, assim, imediatamente. Joia. Gente, está aí na tela o contato das nossas profissionais, nossos convidados que estiveram aí conosco essa noite. Agradecer a presença de vocês, agradecer a presença de vocês aí de casa, que nos acompanharam, que mandaram as perguntas, que participaram do sorteio. Beijão no coração e permitindo Deus, até quarta-feira que vem, às 19 horas, a Le Personnalité para você, TV Japi, TV de Jundiaí. Beijão no coração, gente. Fique com Deus.